Faro me abordou e falou assim, irmão, você vai ter que pregar. Só que eu estava sem gravata. Eu nunca imaginava que ia pregar ali. Foi a primeira lição que nós temos que ter, é o seguinte, nós temos que estar preparados para tudo, não é? E eu falei com o irmão, e estava lá o primeiro ancião, eu falei assim, irmão, me desculpa, mas eu não tenho gravata. E esse primeiro ancião falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, irmão Pagani. Eu falei, pois é, irmão Pagani. Jesus tinha gravata? Pedro tinha? De repente, nem sapato eles tinham, né? Qual é o mais importante? É a gravata ou é a mensagem? E na segunda vez que eu estive nos Açores novamente, eu peguei um pastor que me fascinou, ele pregando sobre um capítulo. E esse capítulo está na Bíblia, que é o capítulo 6 de João. Mas antes eu gostaria de agradecer a igreja de Vila Real, eu gostaria de agradecer o Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique e principalmente Portugal, porque a minha esposa, ela teve um projeto, ela sonhou com esse projeto, nós estamos realizando. Nós estamos passando as mensagens de semana em semana a vários amigos nossos. E amigos até que agora eu nem conheço mais, porque estão passando as mensagens e muitas vezes vem o retorno, não é? É bonito quando vem o retorno de uma pessoa e fala assim, olha, continua, né? Apesar de todas as dificuldades, Deus supre aquilo que a gente necessita, não é verdade? Mas voltando agora à mensagem, se vocês foram ver, o capítulo 6 de João é o segmento da escola sabatina que o Eusébio deu. Já pensaram nisso? E eu quero que vocês entendam uma coisa, o capítulo 6 já começa com um milagre, passa desse milagre para o outro milagre. O primeiro milagre foi a multiplicação dos pães, que eu contei a história para o Gonçalo, foi ou não foi? Foi um milagre forte ou não foi? Naquele século, Pedro, você acha que algum profeta ou algum discípulo fez esse milagre? Não. É ou não é? Agora presta atenção, os discípulos vão para o mar. E seu barquinho começa a balançar por quê? Porque é uma tempestade. É ou não é? Esse barco muitas vezes é minha família, esse barco muitas vezes é minha igreja, esse barco muitas vezes é a sua família, esse barco muitas vezes é o nosso trabalho. E muitas vezes balança, não balança ou não balança? Muitas vezes acontece coisas que não deveriam acontecer. Muitas vezes acontece alguma tempestade que nós não deveríamos ter. Mas Jesus sempre é ali. Agora eu acho engraçado o seguinte, que Jesus atua de uma maneira que nós nem imaginamos. E como é que ele vai atuar? Andando em cima das águas. Por que ele vai andar em cima das águas? Não é verdade? Por que ele não chegou lá na ponta da praia e falou assim, aquieta-se, para. Porque Jesus tinha que provar que ele era quem? Todo-Poderoso, mas ele era o Messias. Não esqueçam disso. Ele tinha que provar, e provou durante a estada dele aqui, 3 anos e meio, que ele era verdadeiramente o Messias. E eu falo com você, o Deserto das Nações fala, e vocês podem ler esse capítulo lá, é que a crise na Galileia é que não só a multiplicação dos pães, como esse milagre dele andar em cima das águas, foi divulgado em todas as partes. Então o povo já começou a perceber que Jesus não era um homem simples. Jesus era mais do que um homem, é ou não é? Mas, irmãos, depende do nosso foco. Já pensaram nisso? Nós temos que depender de uma coisa, irmão, no século 21. Qual é o nosso foco? Porque o foco do mundo é trabalho, conquistar, comprar e realizar, é ou não é? E o nosso foco? Vocês já pensaram uma coisa, irmãos, que eu vejo no meu trabalho? Que eu começo a segunda-feira, passa-se rapidamente, eu já estou entrando no pôr do sol da sexta-feira. Não sei se acontece isso com vocês. Como o tempo está passando tão rápido. Agora, há tempo para Deus? Há tempo de qualidade que minha família, sua família, a igreja de Vila Real está tendo com Deus? Será? E eu gostaria que vocês abrissem então em João capítulo 6, no verso 25, João capítulo 6, no verso 25, e fala assim, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Agora vocês vão ver a resposta de Jesus que me impressionou, me impactou. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês já repararam a resposta de Jesus? É uma resposta dura, não é? Se você for ver a intenção, entre aspas, pode ser verdade ou não, a intenção da multidão
foi preocupada onde estava Jesus, ou não é? Então, se a pessoa tem uma preocupação comigo, eu deveria pelo menos fazer o quê? Agradecer. Mas Jesus dá uma resposta complicada, e qual é a resposta de Jesus? Vocês estão só interessados nas coisas materiais. E por que eu sei disso? Porque no verso 27 ele fala, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aqui nesse versículo, irmão, é importante para nós. No deserto, e vocês vão ver, se vocês lerem aqui, eles falam que Moisés deu o quê? Um maná para eles, foi ou não foi? Mas foi Moisés que deu ou foi Deus? Porque nesse capítulo, Deus sempre está falando de Jesus, sempre, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Não é Moisés, não é ninguém. Agora, eu acho interessante uma coisa. Se nós formos em Números, eu gostaria que vocês fossem em Números, lá no Velho Testamento, para a gente reparar uma coisa muito interessante. Eles se gabaram que seus pais seguiram Moisés, não é verdade? E comeram do maná. Em Números capítulo 11, verso 4 a 6, fala assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, dizendo, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes com que comiam de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos, mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada, a não ser o quê? Este maná. Vocês já pensaram nisso, irmãos? Eles estavam murmurando de um pão que Deus deu de graça. Eu fico imaginando, vocês já comeram o pão de Deus? Não é aquele pão que tem aqui no Algarve que chama pão de Deus, não. O maná? Nunca. Eu fico pensando quando nós estivermos na eternidade, Deus nos dá o maná. Mas deve ser uma delícia, não é? E sabe por que eu sei que é uma delícia? Porque Deus sempre nos dá o melhor. Amém? Amém. É ou não é? Pode ver no Jardim do Éden. Vê se faltou alguma coisa para Adão e Eva. Quando faltou, ele deu Eva. É ou não é? Completou ou não completou? Então vocês têm que compreender isso. Que o povo murmurou tanto naquele século de Moisés, que aqui eles não repararam uma coisa. Que eles nunca respeitaram Moisés. Podem ver. Eles respeitavam Moisés quando as coisas estavam bem. Quando as coisas estavam mal, queria apedrejar Moisés, não é? Foi ou não foi? Moisés foi um líder fabuloso em Cristo. Os seus próprios irmãos criticaram. Foi ou não foi? Os líderes o criticaram. E ele pacientemente. Mas eu acho interessante uma coisa, e nós vamos voltar em João, nesse mesmo capítulo, e ele fala, não trabalhe pela comida que se estraga. Então, para que eu vou trabalhar? Já pensaram nisso? Então, para que eu estou nesse mundo? Para que a família pagana tem um emprego, tem a sua condição social? Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês, irmãos. O diabo nos ataca em duas frentes fortíssimas. No Jardim do Éden, ele atacou pela comida, foi ou não foi? No deserto, a primeira tentação, ele atacou Jesus por onde? Pela comida. E o que Jesus respondeu? Mas sim de toda palavra que sai da minha boca. Isso é uma realidade da minha vida hoje? Já pensaram nisso, irmãos? Vocês nunca chegaram sexta-feira e pensaram assim, quantas horas eu trabalhei para Deus essa semana? Eu fiz isso uma vez. Eu parei, sentei e falei assim, Senhor, eu vou fazer as contas essa semana, quantas vezes eu trabalhei para o Senhor? Quantas horas? Foi minutos. Minutos. Foi o maior susto espiritual que eu tive. Falei, caramba, eu tive de domingo a sexta-feira e trabalhei minutos para Deus. Faz esse teste, irmãos, para você ver como é que o mundo engole a gente. Como o mundo nos cega. Irmãos, eu ia falar, eles passaram 40 anos. Nem o seu sapato, nem a sua roupa, nunca faltou água, nunca faltou comida, sempre Deus providenciando, e eles sempre o quê? Murmurando. Essa geração entrou em Canaã? Não. Agora vem um século de Jesus, e está ali o Messias, está o Deus Todo-Poderoso, que fez milagre que muitas pessoas nunca fizeram, e nunca tiveram essa oportunidade. Ele fez. Ele alimentou, ele curou a lepra, ele curou o cego, o surdo, o mudo. Foi ou não foi? Ele falou palavras que ninguém tinha escutado até aquele momento. Deus conosco estava ali na frente. A irmã falou muito bem. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou mais duas pessoas, a filha de Jairo. Foi ou não foi?
né? E até da viúva também, o filho, ele ressuscita também. Então, e aquele povo foi endurecendo, até que ele chega aqui nesse ponto e dá essa resposta um pouco dura. Você tem que se preocupar, não é com o mundo, porque aqui mesmo ele fala, novamente ele repete, não porque viram os sinais miraculosos, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Ele nos dá essa certeza que seja o irmão, seja minha esposa, seja o irmão Paulo, seja todos vocês, se nós trabalharmos para aquilo que Jesus quer, nós vamos ser eternos. Ele afirma isso, irmãos. Num mundo que só pensa em quê? No ganho. Num mundo que só pensa em ser em primeiro. E será que nós não estamos entrando nessa fila? Será que nós não estamos entrando nessa publicidade enganosa? Será que nós não chegamos sexta-feira cansados? E muitas vezes falam com o Senhor, poxa, eu estou cansado, Senhor. E o Espírito Santo pergunta, de quê? Ah, do seu trabalho? E a comida que não estraga? Você está distribuindo essa comida? Irmãos, vocês estão distribuindo essa comida no século XXI? Porque aquele povo não pensava nisso. Aquele povo sempre foi desviando. Jesus querendo trazer ele para a eternidade, né? E eles levando por quê? Para o temporal. E nós vamos continuar lendo, né? E no verso 28 fala assim, então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus requer? Parece aqui que eles levaram uma sacudida, né? E perguntam, agora, o que eu devo fazer? Aí no 29 Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Olha aqui, irmãos, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Até ali eles tinham sinais miraculosos que Jesus era Deus e era Messias ou não? Lógico que tinham. Mas eles queriam mais. Vocês estão entendendo? O pecado faz com que o homem fique insaciável. Deus deu pão, eles queriam mais. Deus acalmou a tempestade, eles queriam mais. Mas não queriam a eternidade. E desviaram o assunto, irmãos. E Deus dando oportunidade ali. Irmãos, eu faço uma pergunta a vocês. Hoje, no século XXI, nós temos a oportunidade de comer esse pão espiritual ou não temos? Qual a vantagem que nós temos que eles não tinham? Vocês já pensaram nisso? Eu acho que a vantagem era igual. Sabe por quê? Porque a Bíblia estava falando diretamente com eles ali. O Salvador estava falando diretamente com eles. E hoje, irmãos, nós temos uma palavra com letra grande, letra pequena, é linguagem moderna, linguagem antiga, nós temos Bíblia de tudo quanto é tipo e feitio. Há 2 anos atrás ou 3, a igreja fez uma campanha das Bíblias que a gente podia comprar nas igrejas, não é? Vieram centenas, milhares de igrejas, só no presídio fora de distribuir mais de 100 Bíblias, não é? Nós temos a palavra de Deus com uma facilidade incrível. Agora eu quero saber, irmão Fidelis, se nós lemos a palavra, se nós cavamos a palavra, se nós acreditamos, como ele fala, eu sou o pão da vida. Estão entendendo, irmãos? Porque muitas vezes a gente se preocupa mais com nossos bens materiais. Ah, se eu perder o emprego, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer aquilo outro? E esquece o fonte da vida. Esquece aquele que falou com esse povo. E presta atenção, Jesus estava suplicando aquele povo, queridos. A porta da graça para eles estavam quase fechando. E vocês vão ver isso nesse capítulo. Jesus desdobra tudo que vocês possam imaginar. Aquela primeira geração que não entrou em Canaã, eles têm alguma desculpa? Não. Eles não tiveram desculpa nenhuma. Essa geração, eles tinham condições de ter alguma desculpa? Não. Porque estava o Rei dos Reis falando com ele diretamente, mostrando a eles aquilo que eu falei na escola sabatina é certo. Deus antes mostra o seu poder para que o povo não duvide. E eu duvido, irmãos, começando pelo irmão Paulo, parando na minha irmã Denise e em mim, todos os dias Deus faz um milagre. Faz ou não faz na nossa vida? Amém? E o maior milagre para mim, sabe qual que é? Eu acordar todos os dias. É o maior milagre. Essa luz nunca pode apagar. Enquanto eu estiver vivo, a minha luz não pode apagar e nem a de vocês, irmãos. Nem a igreja de Vila Real, nós somos a luz do mundo. Eu vou contar uma coisa que eu aprendi.
Quando a minha esposa teve os meus filhos, ela me ensinou uma coisa maravilhosa, que foi cozinhar. Quantos homens sabem cozinhar aqui? É bom ou não é, irmão? É ou não é? Não é não? Ainda mais agora no YouTube, que você vai ali e pega qualquer receita, né? Você só pergunta de vez em quando sua esposa é assim ou assado, e ela me ensinou uma coisa muito bonita, que foi o refogado. A gente tem que refogar a comida, ou arroz, ou feijão, para que ele se torne gostoso, né? Mas eu vou falar uma coisa com vocês. Um dia ela me ensinou que tudo aquilo que eu fosse fazer, perguntasse ela antes. Mas eu queria comer um bolo. Eu queria fazer uma surpresa para ela. Então eu vou fazer esse bolo, não vou falar nada com ela, não é? E fiz o bolo. Ah, aquele cheiro gostoso de chocolate. Falei, Denise, quando chegar na cozinha, epa, vai ser muito bonito, né? Vai me dar aquele beijão, vai ser um recompensador. Mas eu sempre ouvi falar, ela falava comigo assim, de vez em quando você tem que dar uma olhadinha no bolo, não é? Aí eu pus o bolo, 5 minutos, não vi o bicho crescer. 10 minutos, não vi ele crescer. Eu falei, caramba, que bolo é esse, né? 15 minutos, eu falei, vou tirar esse bolo, que o bolo vai queimar. O bolo ficou... Aí ela chegou. Aí o que aconteceu? Pô, eu pus o bolo para fazer uma maior surpresa aqui, expliquei tudo a situação. Ela falou, você pôs o fermento? Principal. A palavra. O principal. Eu esqueci. Faço uma pergunta a vocês, na cozinha de vocês, na vida particular, no trabalho, na igreja. O principal está com vocês? Que é Jesus? Isso nós temos que perguntar todos os dias, quando nós acordamos. Jesus é o principal na minha vida? Porque a gente não cresce sem Jesus. Já pensaram nisso, irmãos? Por isso que meu bolo ficou fundo. Eu não tinha o principal. E ele continua, ele fala uma coisa muito bonita aqui, e agora vocês vão entender, né, no verso 40 e o 41 também. Vamos começar do 38 para que a gente possa compreender o contexto. Jesus fala, pois desci dos céus não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Presta atenção, irmãos. Ele estava falando que ele veio do céu. O Messias viria de onde? Do céu, irmãos. É ou não é? Então Jesus foi explicando, tintim por tintim, para aquela multidão. Eu sou o Messias. Eu sou o pão da vida. Eu sou o principal na sua vida. Se vocês não tiverem o principal, vocês não vão crescer. Eu não posso ressuscitar vocês no último dia. É ou não é, irmão? Agora vocês vão entender como a porta da graça fecha para um povo. 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, olha. Porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. 42, está consumado. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desci do céu? Vocês estão vendo aqui? Eles rebaixaram Jesus a um homem mortal, a um homem qualquer. Você é nazareno. Você é filho de José e Maria, que não tem nada a ver com a nossa sociedade. Seu pai nem sacerdote é. Ali a porta da graça fechou. Eles não deram valor para aquele que desceu do céu, especificamente para morrer por cada um deles e para nós também. Vocês estão entendendo que as nossas decisões, apesar de todo o conhecimento, apesar de Jesus fazer com que o mar se abrisse, apesar de Jesus sustentar eles todo dia com maná, apesar de Jesus ter curado o cego, o surdo e o mudo, eles viram, apesar de Jesus andar no mar, o que adiantou isso? A incredulidade falou mais alto. Você sabe por quê, irmãos? Porque o interesse deles se tornaram mundano. O interesse deles era o eu. E nós temos que ter cuidado hoje em dia. Porque o inimigo, ele vem disfarçar de vários personagens nesse mundo para nos atrair cada vez para onde? Para o que é terreno e não para o que é celestial. E Deus aqui nesse diálogo com essa multidão, meus queridos, ele sempre apontando para o céu, sempre apontando para a eternidade, e o povo sempre trazendo ele para a terra. Sempre, 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 sempre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês, irmãos? Isso é um aviso para nós. De repente, eu sou a multidão. De repente, eu tenho um conhecimento fabuloso. Não tem um sábado que nós não pregamos.
Mas o que adianta isso? Se o meu foco na eternidade. O que adianta isso, irmão, você fazer milhares de estudo bíblico? Eu estou há 25 anos com a minha família no presídio. Já vi milagre de Deus no presídio, que é uma coisa para muita gente impossível. Vocês sabiam de uma coisa, sabe que Deus é tão maravilhoso que vocês têm que entender, o trabalho de presídio entusiasma, mas é desanimador. Porque muitas vezes você não vê o resultado. Muitas vezes você fica um mês sem ninguém vir na sua visita. Você imaginou você ir lá segunda e sexta e ninguém aparecer e as pessoas responsáveis troçar de você? De repente o seu sermão não é bom, de repente eles não querem nada com Deus. O que você está fazendo aqui, não é? O diabo faz isso conosco. E eu orei. Falei, Senhor, quando o Senhor fala ide, nós estamos indo. Mas o Senhor tem um dom que eu não tenho. O Senhor tem que trazer eles. Vocês sabiam uma coisa, vocês vão lá no presídio e perguntam qual foi a igreja que batizou dentro do presídio 3 pessoas. Pergunta lá. E lá tem 6 ou 7 denominações. Só a igreja adventista batizou dentro dela. Amém? E 2 desses irmãos continuam forte muito. Um é obreiro e o outro continua a sua profissão e prega também dentro da igreja. O terceiro eu já não vi mais ele. Mas que Deus possa abençoá-lo, não é? Nós vamos ter muita surpresa quando a gente tiver... Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês, nós vamos ter muitas surpresas agradáveis quando nós estivermos subindo pelas nuvens até chegar a Jesus. Muitos vão bater nas costas e falar assim, lembra de mim? Lembra a palavra que você me deu? Lembra o abraço que você me deu? Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus dá toda a oportunidade, mas tem uma coisa que ele não pode fazer por nós. É decidir. Nós temos livre-arbítrio. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que muitas vezes, quando nós tivermos dúvida, lê João capítulo 6. Lê João capítulo 6 e vocês vão reparar como nós somos preciosos a Cristo Jesus. Como Jesus deve ter ficado triste e angustiado por aquela multidão ter desistido. É ou não é? E nós, que estamos tão perto do fim. E nós que estamos tão perto da eternidade. E nós que vamos conhecer a verdadeira felicidade. É ou não é? Qual está sendo nossa reação hoje no século XXI? Que Deus possa nos abençoar, nos iluminar e nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém.